Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez. Amém. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Estamos felizes por mais uma noite estarmos aqui para juntos adorarmos e exaltarmos ao Senhor, né? Ontem nós estivemos ali em Sintra, na reunião de pastores, junto com alguns obreiros. Foi um tempo especial de Deus para nós, foi um tempo maravilhoso. Hoje estivemos ali ministrando na igreja de Sintra, já viemos direto para cá e estamos aqui para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Deus tem feito coisas grandes em nosso meio, em nossas vidas, Ele continua sendo fiel. Amém, queridos? Eu quero louvar a Deus pela vida desse jovem casal que mais uma vez está conosco. Na semana passada apresentamos como a primeira vez, descobrimos que não é a primeira vez, mas Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Estamos felizes pela vida de vocês, amém? A nossa irmã também acabou de chegar ali, seja bem-vinda em nome de Jesus, Deus abençoe. E como é que a igreja vai dizer para os nossos irmãos? Deus fez coisas e pessoas, coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Nós amamos vocês, amém? Deus abençoe a nossa irmã ali de Portimão e toda a igreja em nome de Jesus. Queridos, eu convido você a abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, o verso de número 1 ao número 3. Até terminarmos essa sessão, você vai decorar esse texto em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus tem ministrado ao nosso coração de forma poderosa por meio desses princípios em que temos aprendido aqui, e Deus tem manifestado o seu poder por meio da sua palavra. Diz a palavra de Deus: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Fecha os teus olhos. Pai, te louvamos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito venha ministrar mais uma vez ao nosso coração. Ó Pai, não só na vida daqueles que aqui estão presentes, mas também na vida daqueles que vão ouvir pela internet essa mensagem, Senhor. Que a tua palavra venha trazer edificação, fortalecimento e revestimento espiritual. Nós repreendemos o ladrão da palavra, Senhor, que esta mensagem seja como uma semente, brote e caia em terra fértil, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus, glórias a Deus. Queridos, nós já estamos há algum tempo falando sobre essa série de mensagens, estabelecendo aqui alguns princípios elementares do cristianismo. Nós já falamos aqui que esses princípios são como colunas, como alicerces fundamentais para uma construção. Sabemos que em uma grande construção existem alicerces, existem colunas que são fundamentais para que essa construção não caia, para que esta construção não vá abaixo. Pois bem, já falamos aqui sobre o arrependimento de obras mortas, o que seria se arrepender de obras mortas, falamos aqui sobre a fé em Deus, e estamos já na terceira mensagem com relação ao ensino de batismos. Quando a Bíblia fala de princípios elementares, ao falar de batismo, a Bíblia está apontando para o ensino de batismos no plural. Falamos aqui que existe biblicamente 4 batismos: o batismo em Cristo, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo. Já falamos dos 3 anteriores, você já aprendeu o que é o batismo em Cristo. É a obra regeneradora de Cristo. Quando você aceita Jesus, quando você se arrepende e crê, você é batizado em Cristo, é enxertado no corpo de Cristo. Falamos aqui sobre o batismo nas águas, o que é e o que significa, o que representa o batismo nas águas. Falamos aqui também do batismo no Espírito Santo, que é um poder capacitador para a igreja. É um derramar de dons e habilidades para que a igreja venha exercer o trabalho ministerial, o trabalho missionário, o trabalho evangelístico, o trabalho de levar a mensagem de Cristo a outras pessoas. Pois bem,
eu quero falar e encerrar este assunto do ensino de batismos, ou os ensinos de batismos, para a gente dar prosseguimento com as colunas e os alicerces do Evangelho. Nós lemos em Mateus capítulo 3, versículo 11, que foi o texto base que nós usamos na última ministração para o batismo no Espírito. A Bíblia vai dizer: eu, em verdade, João Batista está dizendo isso, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que João Batista está batizando aqueles que se arrependem dos seus pecados. João Batista está batizando o povo que crê na mensagem e se arrepende da sua iniquidade, e esse recebe uma nova vida, e ele aguarda o Messias no batismo de João Batista. Só que João Batista está dizendo: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia! O que João Batista está dizendo é que o Messias, o Cristo, quando vier, ele batizará vocês com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, para vos capacitar, falamos isso aqui, para que nós venhamos receber a capacitação do alto, para que venhamos exercer o chamado e a obra de Deus, para que venhamos levar a mensagem do Evangelho àqueles que precisam. Mas existe um outro batismo, o batismo com fogo, e o que nós precisamos entender é que esse batismo com fogo não é o mesmo que batismo com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo e batismo com fogo são duas coisas distintas, e precisamos compreendê-las, precisamos entendê-las, para que nós possamos experimentar aquilo que Deus projetou para nós. Eu falei aqui, e acredito que é plano e propósito de Deus, que todo cristão passe por esses 4 batismos. Todo cristão deve e precisa passar por esses 4 batismos, apesar de muitos não receberem um ou outro. Eu acredito que o plano e a vontade de Deus para a sua igreja é que nós viéssemos experimentar, temos a experiência de passar por esses 4 batismos. Só que para nós darmos continuidade, eu preciso declarar uma interpretação que é muito comum. Nós vamos ver muitos dos nossos irmãos tradicionais combatendo essa ideia do batismo com fogo, como se fosse um batismo para juízo. O que acontece é que se nós pegarmos o texto de Mateus, e nós olharmos para o texto de Mateus, eu quero ler com você, Mateus 3, versículo 10, 11 e 12. Olha o que está escrito. Mateus capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que acontece aqui, que nós acabamos de ler, é que no versículo 10, no pensamento de alguns irmãos, numa linha de interpretação de alguns crentes, é que no versículo 10, isso é muito claro para nós, que o fogo aqui aponta para juízo. Porque o que é que João Batista está falando? Olha, ele está com o machado pronto. E a árvore que não der fruto será lançada onde? No fogo. O fogo aqui está falando de juízo. No versículo 12, a Bíblia vai dizer que ele tem a pá para limpar completamente a sua eira. Ele recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha onde? No fogo. Nessa linha de interpretação aqui também o fogo aponta para juízo. Então o que é que muitas pessoas defendem e acreditam? É que o batismo no Espírito Santo e com fogo são duas coisas distintas.
É como se João Batista estivesse dizendo: olha, aquele que vai vir após mim, ele vai batizar os crentes do Espírito Santo, mas vai batizar os ímpios no fogo. Os irmãos lembram o que é batismo? Batismo é? Mergulhar. Amém, irmãos? Eu não quero voltar atrás do ensino, irmãos. Batismo é? Não, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Vocês jantaram hoje? Batismo é mergulhar. Vamos lá para ficar bonito? Batismo é? Agora sim. Amém? Batismo é mergulhar. O que acontece é que alguns pensadores pensam o seguinte: se no versículo 10, Jesus está falando que vai lançar quem não dá fruto no fogo. O fogo aqui aponta para o fogo do inferno. Isso é juízo. Se no versículo 12, no pensamento de alguns, Jesus está dizendo, ou melhor, João Batista está dizendo que queimará a palha no fogo. No pensamento de alguns, fogo aqui é inferno, juízo. Então, se no versículo 10, fogo é inferno, se no versículo 12, o fogo é o fogo do inferno, no versículo 11, o fogo, batismo no fogo, também tem que ser o fogo do inferno. Ou seja, o que João Batista estaria dizendo nessa linha de interpretação é que os crentes serão batizados no Espírito Santo, mas os ímpios serão batizados com fogo. Existem muitas pessoas que defendem essa ideia. Muitos tradicionais defendem a ideia de que batismo no fogo é juízo de Deus sobre o homem. Mas eu quero analisar em outra perspectiva. Deixa eu dizer uma coisa: não é porque existe fogo como juízo no versículo 10, não é porque existe fogo no versículo 12, muitos pensam ser juízo, que o batismo com fogo é juízo de Deus sobre o homem. Existe também uma ideia, e a ideia pentecostal é que batismo com fogo é algo que acontece junto com o batismo com Espírito Santo. Porque em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo enche a casa, a Bíblia vai dizer que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Então os pentecostais dizem que batismo no Espírito Santo e batismo no fogo são a mesma coisa e acontece junto. Existem também essa linha de pensamento. Mas eu quero olhar com você esse texto de forma mais ampla. Eu quero analisar esse texto com você para que você perceba bem as coisas aqui. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Mateus 3, para você acompanhar, para nós entendermos o que o contexto está dizendo. A primeira coisa que vamos ver é que no versículo 10, João Batista, ele está falando para um grupo específico de pessoas. Quem é esse grupo específico de pessoas? Os fariseus e os saduceus. A gente pensa que quando João Batista está pregando no deserto, e ele diz: arrependei-vos, raça de víbora, a gente pensa que João Batista está pregando isso para todo mundo, e na verdade não. João Batista tem um público específico quando ele diz: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando chega para se batizar, ou melhor, quando chega para o batismo, João entende que Jesus é o Messias. Só que João Batista, ao proferir que ele viria e que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, só que no versículo 10 para trás, João Batista está direcionando a sua mensagem para os hipócritas, para os fariseus, para os saduceus, para aqueles que viviam uma vida de hipocrisia, para aqueles religiosos que eram contra o batismo de João. É para esse que João está dizendo: olha, vocês precisam se arrepender. Olha o que diz o versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, mas não para batizar, só para observar, João Batista olhou para eles e disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque tem religioso que ele não vem para se arrepender, ele vem para olhar o que está acontecendo. E esses fariseus estão agora olhando para aquilo que João Batista está fazendo. E João Batista se volta para eles e começa a pregar para eles, dizendo: vocês precisam se arrepender, vocês precisam de arrependimento, pois vocês são uma raça de víbora. Porque o machado já está posto, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Entenda uma coisa, esse texto que acabamos de ler, do verso 7 ao 10, do capítulo 3 de Mateus, João Batista está pregando contra os fariseus e os saduceus. E a Bíblia diz
que João Batista, ao pregar contra os fariseus, ele vai dizer que vocês serão lançados no fogo. O machado está posto à raiz, e aquele que não dá bom fruto será lançado no fogo. Você sabe o que é lançar? Lançar aqui no grego original quer dizer justamente lançar, arremessar, espalhar. Entenda uma coisa, quando você lança alguém, ou melhor, quando você lança alguma coisa, você está criando um distanciamento entre aquilo que você lançou e você mesmo. Se eu pegasse, por exemplo, um papel, ou melhor, uma caneta, só para exemplificar, se eu lançar exige o quê? Força. Se eu lanço, eu estou distanciando a caneta de mim, sim ou não? Quantos entendem isso? Esse fogo aqui é fogo de juízo. João Batista está dizendo para os fariseus e para os religiosos. João Batista está dizendo para aqueles hipócritas: se vocês não derem bom fruto, vocês serão lançados no fogo. Sabe o que João Batista está dizendo? Vocês serão distanciados da presença de Deus. Vocês serão afastados da presença de Deus. Vocês vão perder a aproximação da presença de Deus. Porque a partir do momento que você é lançado, você já não está mais perto daquele que te lançou. Você está distanciado dele. Isso é juízo. E sabe qual é o maior problema do inferno? Pois no inferno não há nada bom, mas sabe qual é o pior que o inferno pode proporcionar para a alma do homem? É o distanciamento dele a Deus eternamente. Viver longe de Deus eternamente é a pior coisa que se pode existir para um ser humano. Entenda que lançar é afastar, é distanciar. Aqui sim, João Batista está falando sobre juízo. Mas entenda uma coisa. No versículo 11, o discurso de João Batista muda. No versículo 7, chegam os fariseus, chegam os saduceus. João Batista olha para eles e diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque o machado já está posto, aquele que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Só que no versículo 11, o discurso de João Batista muda. Porque ele tira os olhos agora dos fariseus e começa a olhar para os pecadores arrependidos. E ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Entenda uma coisa, ele está olhando para os fariseus, dizendo: raça de víboras, se arrependam. Quem te ensinou a fugir da ira de Deus? O machado já está posto, ó, se vocês não derem bom fruto, vocês serão lançados no fogo. Só que de repente o discurso dele muda de alvo. Ele começa a dizer: eu vos batizo com água. Fariseu não foi ali para batizar, saduceu não foi ali para batizar. Ele agora está falando para os pecadores arrependidos: eu vos batizo com água. Só era batizado aqueles que se arrependiam e criam na mensagem de João. O discurso dele agora se direciona para os pecadores arrependidos. Eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu dizer uma coisa. O fogo aqui não pode ser juízo. Por quê? Juízo, ele é apresentado por meio do distanciamento da pessoa e Deus. Alguém que está vivendo sobre juízo, ele não consegue estar próximo de Deus. Você já viu que o ato de batizar, na verdade, sempre precisa de uma pessoa? Já viram isso? Você já viu alguém se batizar sozinho? Sim ou não? Ah, eu decidi me batizar, eu mesmo vou me mergulhar. Não. É preciso de alguém para fazer o ato do batizar. E ninguém batiza ninguém com distanciamento. Pelo contrário, se batiza com proximidade. Sim ou não? Você precisa tocar na pessoa, você precisa segurar e descer com ela as águas e voltar com ela. E em todo momento existe aproximação, sim ou não? Batismo na Bíblia nunca vai prefigurar juízo. Batismo na Bíblia nunca vai prefigurar algo ruim.
Porque batismo fala de aproximação. A Bíblia vai dizer que nós somos batizados em Cristo, mergulhados em Cristo, somos batizados nas águas, mergulhados nas águas, somos batizados no Espírito Santo, e todos esses três batismos falam de coisas boas de Deus para nós. Não faz sentido pensarmos que o batismo com fogo é algo ruim, porque em todo momento existe proximidade. João está dizendo, olha, vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quem é esse? Jesus. O que João está dizendo, olha, Jesus em todo tempo vai mergulhar vocês no Espírito Santo, ele vai estar próximo, e ele também vai mergulhar vocês no fogo, ele vai estar próximo. Batismo sempre teve conotação de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de atitude. Em todo batismo existe uma transformação na vida do crente. Quem é batizado nunca mais será o mesmo. Seja batizado em Cristo, seja batizado na água, seja batizado no Espírito Santo, seja batizado no fogo. Quem uma vez foi batizado em algum desses batismos nunca mais será o mesmo. Porque batismo conota transformação. Batismo conota mudança de vida. Ou seja, fariseus e saduceus serão lançados, arremessados para longe, mas a igreja, os arrependidos, serão batizados. Em todo momento Jesus está dizendo, eu vou estar próximo, eu vou estar com vocês. Quando vocês descerem às águas, ali eu estarei. Mas quando vocês descerem ao fogo, ali eu estarei também. Porque batismo é proximidade. Jesus está dizendo, vocês vão ser mergulhados no fogo, mas eu vou estar lá com vocês. E esse fogo não é juízo, esse fogo representa algo extraordinário para nós, aleluia. Quer entender uma coisa? A palavra batismo é mergulhar, imergir, submergir, limpar mergulhando, lavar, tornar-se limpo, submergir. Então quando nós olhamos, batismo é mergulhar. Mas entenda uma coisa, no grego existem duas palavras para batismo. A primeira é bapto, que é mergulhar, e a segunda é baptizo, que na verdade é manter algo submerso. Quando nós olhamos para isso, existe uma receita de um médico grego dos anos 200 antes de Cristo. Nós vamos entender isso para que você perceba o que de fato é o batismo. Quando nós olharmos para essa receita, é uma receita de picles, e é de grande ajuda para nós entendermos. Essa receita, ela foi preparada por Nicanor, e ela diz que para preparar picles, o vegetal deve ser primeiro bapto, uma palavra usada para batismo, que quer dizer mergulhado. O que é mergulhar? Você abaixa e levanta. Só que depois, o picles, ele tem que ser baptizo, colocado em uma solução de vinagre. Ambos os verbos descrevem a imersão dos vegetais em uma solução, mas o primeiro descreve uma ação temporária. O segundo, o ato de batizar o vegetal, produz uma mudança permanente. Qual é o propósito de Deus ao nos batizar? Ele nos mergulha para que nós venhamos permanecer nele constantemente, sendo transformados. O batismo na água é um mergulho rápido, né? É um vapt-vupt. Mas o batismo em Cristo é algo permanente. É algo que você é colocado em Cristo e já não sai mais de lá. O batismo no Espírito Santo é algo permanente. Você é colocado e já não sai mais de lá. O batismo no fogo é um batismo permanente. Você é colocado e já não sai mais de lá. Mas por que nós não saímos de Cristo? Por que nós não saímos do Espírito Santo? Por que nós não saímos do fogo? Porque enquanto estivermos em Cristo, no Espírito e no fogo, Deus estará nos transformando continuamente, para que possamos viver uma vida transformada por Ele, para que possamos experimentar uma mudança de vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, porque ele foi transformado pelo poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você quer ver uma coisa interessante? Pega uma cenoura, coloca em água fervente, cozinha ela. A cenoura normalmente ela é dura, ela é rija, não se quebra facilmente, sim ou não? Sim ou não? Mas depois de passar por um batismo, um mergulho permanente, em uma panela com fogo, aquela dureza vai se
amolecendo. Aleluia. Sabe por que muita gente tem que permanecer em Cristo, permanecer no Espírito, permanecer no fogo? Porque Deus quer tirar muitas das vezes a dureza de coração, a dureza de caráter. Deus quer fazer que você entenda que você não tem que ter um coração de pedra, mas um coração de carne. E para isso você precisa estar mergulhado em Deus. Para isso você precisa estar mergulhado no Senhor. Agora você pega um ovo e joga ao chão, o que acontece com ele? Ele quebra. Pega o ovo, batiza ele numa panela com fogo, deixa ferver. Você joga o ovo no chão, ele já não quebra mais, porque ele está cozido. Sim ou não? Sabe aquele crente mole, que tudo quebra, tudo ele quer desistir, tudo ele quer parar? Tem que mergulhar, para quê? Para ele aprender que ele precisa estar firmado na palavra de Deus e não na circunstância. Aleluia. Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Deus quer mudar coisas que precisam ser mudadas na sua casa. Deus quer mudar coisas que precisam ser mudadas na sua família. Mas você tem que buscar a presença de Deus e deixar que Ele mergulhe você na presença dEle. Deus quer regenerar você, Deus quer transformar você, Deus quer mudar a sua vida, o seu caráter, a sua história. Deus quer manifestar o poder dEle na sua vida. Mas você precisa entender que precisa se deixar ser mergulhado por Deus. Mergulhado nesse fogo, aleluia, para que você seja transformado, para que o fogo venha queimar tudo aquilo que não presta, aleluia. Só que é interessante que no versículo 12, a Bíblia diz que a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Qual é a grande dificuldade? É às vezes acreditarmos que o versículo 12 também está falando de juízo. E na verdade não. Porque o versículo 12 é a continuidade do 11. Aquele que vem após mim os batizará com Espírito Santo e com fogo. Sabe o que torna a interpretação desse texto difícil? É achar que quando João Batista está falando que o trigo está no celeiro, mas a palha será queimada, qual é a primeira assimilação que nós fazemos? Achamos que o trigo e a palha é a mesma coisa que o trigo e o joio. E a gente conecta Mateus 3 a Mateus 13, a parábola do joio e do trigo. E qual é a parábola do joio e do trigo? O trigo é os filhos de Deus. O joio é quem? Os iníquos. E no dia da colheita vai ser separado o trigo do joio. E o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. E ali é fogo do inferno mesmo, juízo e condenação. Na parábola do joio e do trigo, o trigo vai para o céu e o joio vai para o inferno. Só que quando nós lemos Mateus 3, dizendo que o trigo vai para o celeiro e a palha vai para o fogo, a gente acha que é a mesma coisa. Não, está aqui, trigo e joio. Trigo vai para o céu, joio vai para o inferno. Os que creem em Jesus e se arrependem e vivem uma vida santa vão para o céu, os iníquos e pecadores vão para o inferno. Joio e trigo. João Batista está falando a mesma coisa. Mas nós precisamos perceber um fator interessante. É que joio não vai para a eira. Alguém sabe o que é eira? O que é eira? Eu já falei aqui algumas vezes o que é eira. Eira é um lugar onde todo o trigo colhido é colocado. E na eira o que é feito? É debulhado o trigo. O trigo tem que apanhar, sim ou não? O trigo tem que apanhar. Porque quando o trigo apanha, a palha se solta do fruto. A palha se solta do grão. E o fruto permanece, mas a palha para nada serve. Mas entenda uma coisa, na eira não entra joio. Porque é separado na colheita. O joio não vai para a eira. O joio é separado na colheita. Quando Jesus fala do joio e do trigo, os servos na parábola chegam para o Senhor e dizem: o Senhor quer que a gente tire o joio? Jesus vai falar o quê? Não, porque se você tirar o joio agora, você vai arrancar o trigo junto. Espera chegar a hora da colheita, porque o joio e trigo vai estar maduro. E joio e trigo verde parecem muito, mas joio e trigo maduro é fácil de separá-los. É fácil de identificá-los. E é na hora da colheita que o Senhor vai separar trigo para lá, joio para cá.
trigo para lá, joio para cá, porque já está maduro, e quando está maduro ele reconhece o que é trigo e o que é joio. Só que o que é que vai para a eira? É o trigo, que já foi colhido. Quantos estão entendendo? O que vai para a eira é o trigo, e o trigo lá é debulhado. Existem duas formas de debulhar: um boi andando por cima do trigo e pisando, às vezes puxando um carrinho com a criança ou com um adulto em cima, e aquele peso vai debulhando o trigo, vai quebrando o trigo, vai desfazendo o trigo, vai ficando casca, e as sementes vão soltando do trigo, e toda a casca vai ficando ali junto com as sementes. Ou então, é um bocado de homem, bota qualquer dia no YouTube, debulhando o trigo, você vai ver uns homens, umas pá rodando assim, ó, e pá, pá. Alguém já viu isso aqui? Batendo no trigo, e bate no trigo, e bate no trigo, e bate no trigo. Depois que o trigo está bem debulhado, depois que o trigo bateu bem, depois que o trigo foi bem batido, apanhou bastante, aí chega a hora da pá. E a pá é para quê? Para jogar o trigo para cima. Porque quando jogar o trigo para cima, a palha, que não serve para nada, voa, mas a semente e o fruto permanece. O que é que está sendo dito aqui? Está acontecendo um processo de purificação do trigo. Não tem joio nessa história de João Batista. O problema de interpretarmos esse texto é achar que Mateus 13 e Mateus 3 falam da mesma coisa, e não falam. O joio é queimado quando é separado na hora da colheita, e o trigo vai para a eira para bater e para purificar o trigo. O que está sendo dito aqui é que Jesus, quando vier, aleluia, Ele batizará cada um de nós com espírito e com fogo, porque Ele tem uma pá na mão, e na eira só tem trigo. Sabe o que Jesus está dizendo? É que na eira só tem crente. O joio já foi separado, na eira só tem crente. E crente na eira precisa o quê? Apanhar. Crente na eira precisa passar por sofrimento. Crente na eira precisa passar por luta. Crente na eira precisa passar por dificuldade, porque é na prova e na luta que Deus vai te purificar e provar a sua fé. Aleluia! Oh glória! Entenda uma coisa, Isaías 27:12 vai falar da purificação e da restauração de Israel, e vai dizer que Israel seria debulhada como trigo, e seria juntado um a um. O que acontece aqui, quando João Batista está dizendo, ele tem a pá na mão, e ele limpará completamente a eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha, é a mesma coisa que Malaquias 3, 2, 3 quer dizer. Olha o que Malaquias 3, versículo 2 e 3 quer dizer, ou está dito: contudo, quem suportará o dia da sua vinda? A vinda de quem? A vinda de quem? Jesus. Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives, e como sabão do lavandeiro. Olha aí, purificação por fogo e por água. Ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Olha o que Malaquias está dizendo. Jesus vai vir como fogo do ourives. Você sabe o que é ourives? Aquele que manipula o ouro. O ouro, quando ele é descoberto, ele vem cheio de impurezas. E ele precisa passar pelo processo do fogo. Só que, se você estudar um pouco sobre o ourives nunca sai de perto do ouro que está no fogo. Aproximação, batismo, ele mergulha, mas ele está ali. Ele mergulha no fogo, mas ele está ali. É o ourives trabalhando no ouro. Aleluia. Ouro sujo tem valor, sim ou não? Ouro sujo tem valor, sim ou não? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ouro sujo tem valor, sim. Mas sabe qual é o problema do ouro sujo? Que ele tem valor, mas não tem utilidade. O que você faz com a pedra de ouro? Nada. Você precisa moldar ela para ela ter utilidade. Você precisa forjar ela para que ela seja útil para alguma coisa. Sim ou não? Jesus te disse para mim e para você, você tem valor. Mas não é só isso que eu quero para você. Eu não quero só que você entenda que você tem valor. Eu quero que você entenda que você também tem utilidade. Eu quero te usar. Mas para eu te usar eu tenho que te colocar no fogo. Para eu te usar eu tenho que te forjar. Para eu te usar eu tenho que trabalhar na tua vida. Para eu te usar eu tenho que queimar o que não presta. Para eu te usar eu tenho que transformar a tua vida.
Fala do processo de purificação. Aleluia. Se o primeiro batismo, o batismo em Cristo, é a obra da regeneração, do novo nascimento. O segundo batismo, o batismo na água, é a confirmação dessa regeneração. O batismo no Espírito é a capacitação para fazer a obra. O batismo no fogo é a santificação contínua na vida do crente. Tem crente às vezes que passa pela água, mas ele não se deixa passar pelo fogo. Ele batiza nas águas, mas não quer ser batizado no fogo. Porque para ser batizado no fogo tem que passar pelo processo. Porque é no processo que Deus arranca tudo aquilo que não presta de nós. É um processo de purificação contínua. Você é mergulhado para que você seja transformado. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu entendo, porque Paulo vai dizer em Romanos 8, 33 e 34, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Sabe por que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? Porque os eleitos de Deus foram para a eira, e na eira eles passaram pelo sofrimento e pela luta, e tudo aquilo que não prestava foi queimado, mas o fruto permanece. Aleluia, glória a Deus. Para você entender melhor o que é batismo no fogo, eu quero descrever um texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 a 15, na versão fácil de ler. O contexto aqui é um contexto de prova de obras para recompensa. O contexto aqui é de crentes salvos que terão as suas obras provadas para receberem recompensas. Mas ele nos faz entender um pouco o que é o batismo no fogo. Ele vai refletir de fato o que é o batismo no fogo, apesar do contexto estar se referindo a outra situação. Mas olha o que o texto diz: a obra de cada pessoa ficará bem visível, pois esta obra vai ser revelada no dia do Senhor. Esse dia vai aparecer com fogo. Preste atenção em algo, aqui fogo não é juízo, fogo é prova das obras. Fogo aqui é para provar a obra que foram feitas para Deus. Vai aparecer com fogo, e o fogo provará a obra de cada pessoa e mostrará a sua verdadeira qualidade. Se a obra que a pessoa edificou sobre o alicerce ficar de pé, então essa pessoa receberá a sua recompensa. Mas se a obra for queimada, ela sofrerá dano, porém ela mesma será salva como alguém que escapou passando pelo fogo. Fogo aqui não tem com relação à salvação ou juízo. Fogo aqui é para provar as obras, para que os crentes recebam recompensa. Se a obra foi feita e estabelecida em Cristo, ela passa pelo fogo. Se a obra não foi feita e estabelecida em Cristo, ela é queimada. Mas a pessoa vai para o inferno? Não, ela vai para o céu como alguém que escapou do fogo. Então, para entendermos o batismo com fogo, é na verdade isso. O que é que Deus está fazendo? Primeiro, Ele nos regenera. Nós confirmamos isso no batismo nas águas. Depois Ele nos capacita no batismo no Espírito. E agora o que Ele vai fazer? Ele vai nos santificar, provando a nossa fé, provando as nossas obras. É o processo de santificação para tirar de nós aquilo que não presta, aquilo que está errado. Pense numa coisa, a Bíblia vai dizer, Paulo diz: ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado no fogo por alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Você conseguiria dar tudo que você tem para alguém pobre sem amor? Você conseguiria dar o seu corpo para ser queimado no fogo por alguém sem amor? Paulo está dizendo que tem pessoas que fazem isso. E por que faz isso? Pelo motivo errado, pela motivação errada. Tem pessoas que procuram reconhecimento, fama, glória, dinheiro, poder, riqueza. Tem pessoas que procuram as suas recompensas nos homens. O que Jesus falou com os fariseus? Olha, não seja como os fariseus que vai orar na praça para todo mundo ver. Não seja como os fariseus que quando vai jejuar faz cara que chupou limão para todo mundo saber que ele está jejuando. Não faz isso não, irmão. Porque olha o que Jesus vai dizer: porque esses já receberam a recompensa aqui, mas diante de Deus as suas obras foram todas queimadas. Sabe o que é isso? Não tinha fruto, só tinha palha. Não tinha fruto, só tinha palha. Quando nós entendemos isso, o que Jesus está falando é que Ele tem a pá para limpar a eira,
Limpar a eira é tirar a palha do trigo. É tirar aquilo que não tem utilidade alguma. É tirar aquilo que não serve para nada, para que só permaneçam os frutos. Para que só permaneça aquilo que de fato pode trazer vida e transformação na vida das pessoas, aquilo que de fato tem a utilidade para o reino e para a obra de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, irmão, deixa o Espírito Santo te batizar no fogo, deixa Jesus te batizar no fogo, porque toda a palha será queimada, tudo aquilo que não presta será queimada, mas os frutos permanecerão na sua vida. Porque nós fomos chamados para dar frutos. Frutos no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Frutos no Espírito. Deus quer que nós venhamos dar frutos, irmãos. Deus quer que nós venhamos entregar a nossa vida para que venhamos gerar frutos. Toda palha seja tirada. Isso é batismo no fogo. Porque o fruto permanece. Qual é o fruto? Gálatas 5, versículo 22. Quais são os frutos? Amor, alegria. Olha para esse irmão aí que está do seu lado. Vê se ele tem um rosto alegre. Eu sempre digo uma coisa, que não existe crente feio, irmão. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Crente é feliz, sim ou não? Então ele não pode ser feio. Porque um coração alegre formoseia o rosto. A alegria é um fruto e esse fruto tem que permanecer. Agora a tristeza, rancor, mágoa, isso é palha, vai ser queimada. É Jesus limpando a eira. Aleluia. Paz, longanimidade, sabe o que é ser longânimo? É demorar a ficar nervoso. Você fica nervoso fácil, irmão? Isso é palha, tem que queimar. Deus quer que você seja longânimo. Qualquer coisa o crente fica nervoso, né? Não pise em mim não, que eu sou crente, mas não sou tapete. Quer resolver da maneira dele. Quer resolver do jeito dele. Olha só o que o Senhor está dizendo para nós. Nós somos trigo e o fruto tem que permanecer, mas a palha tem que ser queimada. Aleluia. Aqui o contexto não é joio e trigo, não, é só trigo. E a palha, aquilo que não presta, é queimado. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você é manso, irmão? Manso, sereno. Amém? Será que você é um crente manso? Domínio próprio. Domínio próprio, irmãos. Crente que é trigo, ele dá fruto. Você tem que ter domínio próprio. Às vezes dá vontade de falar, mas você não pode. Você tem que ficar, Eu quero, mas não falo. Se eu falar, eu vou pecar. Estou com vontade de fazer, mas não faço, porque eu sei que vai entristecer o Senhor. Domínio próprio, irmão. Você quer ver? Se você tem domínio próprio, faz um jejum, não fala para ninguém e aparece na casa de um irmão. Fala, irmão, vim aqui orar por você. Você vai no jejum, você chega lá, tem bolo, tem café, tem biscoito. Se for na casa da irmã Patrícia, então a tentação é pior ainda. E aí, o que acontece? Você é tentado, você deseja comer aquelas coisas tão deliciosas, mas você fez um propósito com Deus. Você diz, não, eu tenho domínio próprio, eu não posso. Você fala, irmã Patrícia, eu estou num propósito, não fica triste não, mas amanhã eu volto se você fizer de novo, mas hoje não dá. Amém? Pastor, eu posso falar que eu estou jejuando? Se é para não deixar o irmão triste, pode. Você não pode entrar na igreja falando, eu estou em jejum, hein? Sou homem de Deus, sou glória. Mas se é para não deixar o irmão triste, fala, irmão, eu estou num jejum, hoje eu não posso. Domínio próprio.
Às vezes eu quero falar, mas não posso. Às vezes eu quero agir, mas não posso. Porque quem guia a minha vida é o Espírito Santo de Deus e não sou eu. A palha tem que ser queimada. Jesus está com a pá na mão, jogando a palha para cima, para o vento levar. Porque depois ele vai juntar essa palha para lançar no fogo. Tem que queimar a palha, irmão. Fala para o seu irmão, deixa Jesus queimar a palha. Não, sacode ele, diga, deixa Jesus queimar a palha, porque Ele quer te batizar no fogo, Ele quer te santificar para você viver uma vida plena em Deus. Aleluia! Ele quer que você viva uma vida plena em Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia! Arabashuri canta, aramanara canta, alabandarabasuri andarabas. Aleluia! Quer viver fartura, quer viver bênção, quer viver milagre? Deixa Deus te batizar no fogo. Salmo 66, 12 vai dizer na NVI: deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a minha cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Tem um lugar de fartura, tem um lugar de bênção, mas primeiro você tem que passar pelo fogo, pela santificação, pela purificação contínua. Aleluia. Isaías 6, versículos 6 e 7, o profeta Isaías diante do trono de Deus, a Bíblia vai dizer que os serafins traziam na mão uma brasa viva do altar, e tocou no lábio de Isaías, e a Bíblia diz que aquela brasa viva queimou os lábios de Isaías, e ele foi purificado. Aleluia. O fogo do juízo é o fogo do afastamento. Quando João Batista diz, eu vou lançar vocês no fogo, está dizendo para os fariseus, para os hipócritas, para o iníquo, mas para o pecador arrependido, ele não está dizendo que eu vou te lançar no fogo, ele está dizendo, eu vou te batizar no fogo, eu vou te colocar, mas vou estar pertinho de você, eu vou te colocar na prova, mas vou estar junto com você, eu vou arrancar a palha, eu vou te purificar, te santificar, e você vai viver algo novo na minha presença. Aleluia! Aleluia! E o fogo tem um papel importante: imprimir a palavra de Deus em nosso coração. Como assim? Eu já disse isso aqui em outra ministração, mas isso se encaixa bem aqui. Para o judeu, a tradição judaica vai dizer que quando Deus escreveu nas tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas de pedra, a Bíblia diz que Deus escreveu com o seu dedo. E para o judeu, a tradição judaica acredita que o dedo de Deus apareceu a Moisés como línguas de fogo. E essas línguas de fogo escreviam na tábua de pedra. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vem. Eles ouvem um som como de um vento veemente e impetuoso, e vê línguas repartidas como de fogo. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Deus estava imprimindo a sua palavra no coração daquele povo, como Ele estava imprimindo a sua palavra naquelas tábuas de pedra. Pastor, mas onde na Bíblia diz isso? Jeremias 33, versículo 31 a 33. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando a Bíblia diz casa de Israel e casa de Judá, isso aqui aponta para judeus e para gentios. Porque a casa de Israel, ela representa os gentios. Quem é os gentios? Eu e você. Deus está dizendo, eu vou fazer uma aliança tanto com Israel quanto com os gentios. Eu vou fazer uma aliança tanto com os que estão dentro quanto com os que estão fora. Não será a aliança que firmei com seus antepassados quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu marido divino deles. Assevera o Senhor, eis no entanto a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, da minha palavra e da minha lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, nos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão meu povo. Quando Deus te batiza no fogo, quando Jesus te batiza no fogo, Ele está te purificando e Ele está imprimindo a palavra dEle no seu coração, porque a palavra de Deus é o que nos santifica.
Salmo 119, versículo 9: como pode o jovem purificar o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Davi dizia: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Aleluia. O batismo no fogo é um processo onde a nossa fé é provada, nosso caráter é transformado, nossa vida é santificada, para que venhamos carregar os frutos daquilo que é o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia. O Espírito Santo me capacita para pregar a mensagem testemunhando, para pregar a mensagem usando os dons da capacitação que Deus me deu. Mas o batismo no fogo me ajuda a pregar não falando, mas vivendo. O batismo no Espírito me capacita para falar. O batismo no fogo me capacita para viver. O batismo no Espírito me capacita para ser usado por Deus como instrumento. O batismo no fogo me capacita para ser um exemplo para os irmãos. Quantos entendem isso? Pastor, já fui batizado nas águas, já estou batizado em Cristo e já tenho até o batismo no Espírito Santo. Deixa Jesus te batizar no fogo. Deixa Ele arrancar a palha. Deixa Ele te purificar e te santificar. Porque você viverá algo extraordinário de Deus sobre a sua vida. Quantos entendem isso? Você viverá algo extraordinário de Deus sobre a sua casa. Aleluia! Deixa Deus te aperfeiçoar, irmão. A Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. A santificação é um ato contínuo de Deus. Aleluia. A santificação é um ato contínuo do Espírito Santo de Deus em nossa vida, de Jesus em nossa vida, quando somos batizados no fogo. Por isso nós precisamos estar prontos para passar pela experiência de batismos. E esses batismos é uma das colunas do cristianismo: arrependimento de obras mortas, fé em Deus e o ensino de batismos. Nós falamos 3 dias aqui de 4 batismos. E a minha oração é para que você experimente cada um deles de forma viva e poderosa. Para que você experimente, se você já foi batizado nas águas e batizado em Cristo. Falamos aqui que o batismo em Cristo é o primeiro que acontece quando você aceita Jesus. Deus quer te dar o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo, para que você seja usado para a glória dEle e o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Ou seja, João Batista, quando está falando para os fariseus, ele está falando do fogo do juízo. Mas quando João Batista está falando para os pecadores arrependidos, ele está falando para aquele povo que Jesus viria para purificar e santificar eles. Esse é o verdadeiro batismo no fogo. E às vezes no batismo no fogo, irmãos, a gente sofre, porque o trigo tem que ser debulhado. O trigo tem que apanhar, irmãos. Fala pro seu irmão assim: vai ter vez. Não, irmão, fala forte. Fala com ele: vai ter vez. Você vai ter que apanhar, dando glória a Deus. É Deus te preparando para viver algo maior. Quantos entendem isso? É Deus te preparando para viver algo grande. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida que toda palha será queimada e só vai permanecer os frutos. Aquilo que não presta será queimado, só vai permanecer os frutos. A ira, a contenda, a fofoca, o problema, a hipocrisia, a mentira, tudo isso será queimado, só vai permanecer os frutos, porque o Senhor está com a pá na mão e Ele está limpando a eira. Oh, Ele nos chama para sermos limpos e lavados por Ele. Ele nos chama para sermos purificados por Ele. Coloca a mão no seu coração nessa noite, eu quero orar por você. Oh Deus, aí está a sua igreja, Senhor. Nós clamamos a Pai, batiza-nos no fogo, Senhor. Que sejamos santificados pelo Senhor, que sejamos purificados pelo Senhor.
Queima toda a palha de nosso meio. Arranca toda a palha de nosso meio, e que só permaneça os frutos, pois o Senhor tem a pá para limpar a eira. Oh, e toda a palha será queimada, mas os frutos permanecerão. Senhor, eu oro por crescimento na vida dessa igreja. Eu oro, Pai querido, por fortalecimento na vida dessa igreja. Eu oro, Pai, ministro sobre ela experiências espirituais. Leva-nos, Pai, a viver algo profundo no Senhor, para que possamos testemunhar e proclamar da Tua bondade e da Tua fidelidade. Por isso, Senhor, nós clamamos e pedimos, ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte.